Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com uma aula aqui, uma videoaula nossa sobre componentes elétricos para 12 e 11, a turma de mecânica, ok? Então já fiquem à vontade aí para pegar caderno, lápis, borracha, para começar a nossa aula. Como já tinha dito, essa aula será sobre componentes elétricos, então fiquem tranquilos para apreciar a aula de componentes elétricos. Algumas coisas você já tem no caderno, ok? Então aquilo que vocês já tiverem no caderno não precisa copiar novamente, e aquilo que não tiver vocês vão absorvendo, porque eu comecei esse conteúdo, mas faltou algumas explicações. Então isso é salutar para o aprendizado de vocês, ok? E aí, deixa eu desligar aqui a webcam. Nesse vídeo não vai ser necessário as minhas expressões corporais, só ouvir minha voz e visualizar a explicação. Vamos dar seguimento. Eu vou começar com as chaves auxiliares, tipo botoeiras. Tem aí uma definição breve. Pega lápis, caneta, borracha, caderno, se for necessário. Vai pausando o vídeo, vai copiando aquilo que é necessário. Depois eu vou estar vistando os cadernos, ok? Para tirar a pontuação qualitativa quando voltarem às aulas presenciais, que eu espero que seja breve. Está falando que as chaves auxiliares são botões do comando, são chaves de comando manual que interrompem ou estabelecem o circuito. E, por sua vez, essas chaves tipo botoeiras, elas são classificadas em dois tipos. Eu não vou ficar lendo tudo que está na tela, porque eu acredito que vocês sabem ler. E aí vocês vão dar pause, vão ler os textos, vão copiar no caderno, ok? E absorver esse material. O que vale, o que tem maior serventia é a explicação que eu vou estar trazendo em cima do material, ok? E aí elas são divididas entre botoeiras de pulso e botoeiras com trava, que são as mais comumente chamadas por botoeira pulsativa e botoeiras retentivas, que está aqui embaixo. Essa aqui está até escrito retentiva, a outra não tem a pulsativa, mas são os dois tipos que nós utilizaremos em sala de aula nas atividades práticas. Eu tenho uma imagem aqui da botoeira pulsativa. Qual a diferença da botoeira pulsativa para a botoeira retentiva, que é essa que está aqui na imagem também? Vamos lá. A principal diferença entre elas é que a botoeira pulsativa, ela, depois que você aperta o botão, ela volta para o seu estado original, ou seja, eu aperto, se eu tirar o dedo ela volta ao normal. Já a retentiva, não existe só esse modelo de retentiva, ok? Temos outros modelos. A retentiva, esse é o de chave, né? A retentiva, depois que você aperta ou gira a chave, ela se mantém naquela posição até você ter um novo acionamento nela. Então ela mantém naquele estado fixo. Tá, mas e aí? O que isso muda para mim? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é esse conceito aqui. Este conceito, esse desenho bobo, desenho simples, ok? Mas esse desenho simples e bobo que está aqui vai servir para vocês entenderem o funcionamento de quase todos os componentes elétricos e suas simbologias. Temos aqui NA e NF. NA significa normalmente aberto. E NF normalmente fechado, ok? São as duas nomenclaturas importantes. Normalmente aberto e normalmente fechado, ok? São as dois tipos de simbologias que vocês vão ver constantemente, esses dois conceitos. Vocês precisam entender o que é, ok? Copia esses itens e vamos lá. Deixa eu apagar para liberar a tela. E aí, a normalmente aberta, o que acontece em qualquer item que esteja com a simbologia normalmente aberta? Vamos supor que aqui fosse a nossa botoeira, a botoeira que a gente está utilizando, ok? Vamos imaginar que fosse a nossa botoeira. Vou botar um símbolozinho de botoeira para vocês entenderem. Isso aqui é um símbolo de uma botoeira, ok? Vamos supor que se fosse a nossa botoeira. O que vai diferenciar se ela está normalmente ligada, normalmente aberta ou normalmente fechada? O que acontece? A energia elétrica ela precisa passar pelo condutor. Essa linha preta aqui, que está
tá essa linha azul chegando nessa linha preta, é a energia elétrica chegando aqui. Se está normalmente aberto, a energia ela não consegue continuar. Então aqui embaixo não tem energia. Agora, se está normalmente fechado, quando a energia elétrica ela entra, ela passa por esse percurso e ela sai pelo outro lado. Então percebam, normalmente aberto não está passando, normalmente fechado passa. Só que qual vai ser a função da minha botoeira? Quando eu aperto ela, ela inverte esse contato, porque ela, sem ninguém acionar, ela está do jeito. No momento que eu pressiono ela, ela vai fechar. E aí sim a energia vai passar. Então uma botoeira normalmente aberta, geralmente é para usar para a gente ligar coisas. Se tivesse uma lâmpada aqui embaixo sendo ligada por essa botoeira, não ia ligar. Mas quando eu apertasse o botão, ela ia ligar. Em contrapartida, uma botoeira normalmente fechada, ela já faz o serviço de desligar algo. Se fosse novamente uma lâmpada, ela estaria ligada, porque estaria passando energia normalmente. Mas quando eu apertasse a botoeira, essa lâmpada ia desligar, porque eu ia abrir o circuito. Então é assim que funciona o conceito de normalmente aberto e normalmente fechado. O normalmente aberto é aquilo que já está aberto. Quando eu aperto, fecha e passa energia. E o normalmente fechado é aquilo que já está fechado. E quando eu aperto, ele abre e desliga a energia. Então basicamente é assim que funcionam as duas botoeiras, ok? Dando continuidade, guardem esse conceito de normalmente aberto e normalmente fechado. Isso é importante na hora da gente entender os outros componentes. A gente ainda vai trabalhar vários componentes elétricos nesse vídeo e cada um deles depende desse conceito de normalmente aberto, normalmente fechado. Temos aí o próximo item, que é um dispositivo de manobra conhecido como contator. Alguns chamam de contactor ou contatora, mas é contator. O que o contator faz? Aí está dizendo que em comandos elétricos eles são dispositivos de manobra mecânica, acionados eletromagneticamente, perdão. E aí como é que ele vai funcionar? Vamos lá. Esse camarada aqui é um contator. Eu fiz questão de botar as imagens com itens, com modelos iguais ao que a gente utiliza na escola. Por quê? Para quando a gente chegar na nossa aula presencial, novamente, e prática, vocês ficarem familiarizados com os itens, não diferenciar. Por quê? Um contator pode ser feito por diversas empresas. E aí, mudando a empresa, muda-se a estrutura física dele, a estética desse aparelho. Então, eu estou tentando, todas as minhas videoaulas, montar com aparelhos que vocês vão ter contato. Então, são esses contatores que nós utilizamos, ok? E aí, o que acontece? Esse contator, por sua vez, é um dispositivo de manobra. O que ele faz, na verdade? Ele tem um Azinho aqui, ó, estão vendo? A1 e o A2 está do outro lado, que não dá para ver na imagem. É isso aqui, ó, A1 e A2. Isso é a bobina do contator. Quando ele recebe energia nessa bobina, ele simplesmente inverte os seus contatos. Ele tem aqui 4 passagens principais, 4 contatos principais. 13, se você olhar aqui no desenho, acompanha comigo no mouse. 13, 14, 21, 22, 31, 32, 43 e 44, certo? O 13 e o 14, esses dois, eles são normalmente abertos. O 43 e o 44, que está lá do outro lado, aqui, ó, também são abertos. E o 21, 22, 31, 32, que estão no meio, são fechados. O que acontece? Se eu ligo um fio, um condutor de energia, aqui no 13, e saio com outro no 14, a minha energia não vai passar, porque está aberto, certo? Mas quando eu recebo energia na bobina desse contator, quando entra energia elétrica aqui, o 13 e o 14 eles fecham, eles trocam. E aí eles ficam fechados. Aí a energia passa e ligaria, por exemplo, uma lâmpada, um motor elétrico, qualquer coisa que tivesse um sensor ligado em sequência aqui. Em contrapartida, se eu deixasse um fio ligado no 21, aqui no 21, e saísse outro fio no 22 e ligasse numa lâmpada, essa lâmpada já estaria ligada diretamente, sem eu fazer nada. Porque o 21 e 22 eles estão conectados, são normalmente fechados, usando aquele conceito lá de trás. Só que quando eu receber energia aqui, ó, na bobina do K1, que é o meu contator, ou C1, o que acontece? Os contatos vão inverter. O que estava fechado abre, o que estava aberto fecha. Logo essa lâmpada vai desligar.
porque 21 e 22 vai abrir quando eu receber energia. E aí vai desligar a minha lâmpada. Tá, falou. E aí, professor, qual é a função desse contator? É bem simples. Ele trabalha manobrando a energia elétrica. Ou seja, ele pega a energia e desvia ela de um caminho para o outro. Aonde eu queria que passasse quando ele recebe energia, não passa mais. E aonde não estava passando, quando o contator recebe energia, ele começa a deixar passar. Então ele faz uma manobra dentro dele. Como é que ele faz essa manobra internamente? Presencialmente eu vou mostrar isso fisicamente para vocês. Mas para a gente entender o conceito, como é que ele trabalha? Ele tem uma barra, ok, dentro dele, com chapas, lâminas metálicas. E ela, por sua vez, é atraída por um processo eletromagnético na bobina. E aí, quando ela desce, ela troca os contatos. Ou seja, ela para de encostar um contato no outro. Então os que estavam abertos acabam sendo fechados e os que estavam fechados acabam sendo abertos. Vamos para o próximo componente, ok? Aqui a gente vai falar agora do disjuntor. O disjuntor é um componente acessível a quase todo mundo. Diferente de um contator que você não vê em qualquer lugar, né? Um disjuntor todo mundo tem, por exemplo, dentro de casa, para poder fazer a segurança do circuito elétrico da casa de cada um. O que é interessante a gente entender? A função básica do disjuntor é proteger o circuito contra curto-circuito. Ponto. Ok? Eu tô com o ventilador ligado aqui, eu não sei se está saindo áudio no vídeo que eu tô gravando agora. Caso esteja saindo, me perdoe, mas está bem calor. Está bem quente, melhor dizendo. Está muito calor. E aí, sem o ventilador eu não vou conseguir gravar isso. O que acontece? O disjuntor, ele tem essa função de interromper o circuito em caso de curto. Como ele vai fazer isso, professor? Seguindo esse conceito aqui, ó, normalmente fechado e normalmente aberto. O disjuntor, ele trabalha com normalmente fechado, quando ele está armado, quando a gente arma ele. Se tiver um curto-circuito, ele vai abrir e aí não vai deixar a energia passar. Mas como ele faz isso? Aí é a parte técnica. Vamos chegar nesse ponto. O disjuntor é dividido em alguns tipos, né? A gente chama de unipolar, bipolar e tripolar. Essas características que estão em vermelho têm relação com a quantidade de fases que ele recebe para fazer a administração de curto. Por exemplo, se sua rede for trifásica, você vai precisar de um disjuntor para as 3 fases. Então você usa um tripolar. Se a sua rede for monofásica, você usa um unipolar ou monopolar, como algumas pessoas falam, ok? E eles são divididos em 3 tipos: térmicos, magnéticos e termomagnéticos. Antes de eu explicar esses 3 tipos para vocês, eu queria mostrar cada tipo de unipolar, bipolar e tripolar para vocês entenderem melhor. Aqui na imagem eu tenho um monopolar ou um unipolar, que só vai entrar uma fase e vai sair a fase do outro lado. O bipolar, que entra 2 fases, sai 2 fases do outro lado. E o tripolar, fase, sai as 3 fases do outro lado, ok? Lembrando que um disjuntor comum, depois a gente vai falar de outros disjuntores, tipo DR e uns de um pouquinho diferentes. Os comuns que a gente trabalha, independente da sua curva de atuação, eles só trabalham com fase, ok? Então a gente coloca somente a fase. Eu vi uma vez um aluno, ainda bem que eu vi, né? Tudo bem que eu só deixo ligar os trabalhos depois que eu passo e vou conferindo. E aí o aluno me contou que na casa dele ele tentou colocar uma fase de um lado e do outro ele botou o neutro e não sabia mais de onde tirar os fios. Ou então tem alunos que botam fase e neutro, junta aqui, sai e liga na tomada. Não pode, vocês vão fechar um curto se vocês juntarem os fios. Aqui só passa a fase. E o neutro passa direto para o circuito, sem problemas. Voltando. E aí nós temos os térmicos, magnéticos e termomagnéticos. De uma maneira rápida, para a gente entender, o disjuntor térmico, ele utiliza a temperatura da corrente para poder trabalhar na sua atuação. Como assim? Sabemos, a gente aprendeu lá em eletricidade que existe algo chamado de efeito Joule. O efeito Joule nada mais é do que a transformação de energia elétrica em calor, energia térmica, certo? Toda corrente elétrica, quando passa em um condutor, ela gera calor, ponto. E aí esse disjuntor ele é programado
se assim posso dizer, né, ele foi feito para suportar uma determinada temperatura antes de suas lâminas internas dilatarem, ou seja, ficarem moles e a mola conseguir empurrar o disjuntor, fazendo com que ele desarme. Como assim? Todo disjuntor ele tem uma corrente elétrica que ele trabalha. Por exemplo, o meu circuito ele é um circuito que só chega até 8 A. Então eu vou colocar um disjuntor de 10 A. Por quê? Se houver um curto ou uma sobrecarga, a corrente vai subir, vai ir para, exemplos, 15, 20 A. Se passar de 10 A, o disjuntor ele desarma. Por quê? Porque aí a corrente subiu acima do limite dele e acima desse limite vai gerar uma temperatura no qual ele tem o desarme. Então o disjuntor térmico ele trabalha dessa forma. Óbvio, é um pouco mais complexo, mas eu estou trazendo aqui para vocês um resumo para vocês entenderem como é que isso acontece. E temos os magnéticos, que aí já trabalha com uma outra propriedade. Ainda assim, considerando níveis de corrente, ok? Ainda trabalhando com os níveis de corrente elétrica, mas ele consegue fazer a detecção através, ao invés da temperatura, através do eletromagnetismo gerado pela corrente elétrica. Sabemos que uma das propriedades da corrente elétrica é justamente a propriedade magnética, o eletromagnetismo gerado através da corrente elétrica quando ela circula em um condutor. Ela gera um campo eletromagnético. E aí ele funciona atuando através desse magnetismo. E os termomagnéticos, que vão juntar ambas atribuições em um disjuntor só. Agora vamos falar de outro componente. Assim como o disjuntor é um dispositivo de proteção, esse aqui que eu vou estar falando agora também é um dispositivo de proteção, ok? Só que ele está mais direcionado aos motores elétricos. E ele tende a proteger os motores de possíveis anomalias ou sobrecargas. Qualquer coisa que possa gerar dano ao motor no quesito elétrico, ok? Óbvio, ele não vai pedir a uma pessoa de pegar o motor e tacar o motor no chão. É somente para questões elétricas e de temperatura que ocorrem no motor. Exemplo, eu tenho aqui um relé térmico. Assim como disjuntor, contator, botoeiras, tentei trazer o modelo que a gente utiliza na escola. Esse é um dos modelos que nós utilizamos na escola, justamente para facilitar depois a assimilação do material, dos vídeos dentro do conteúdo prático. Qual a função desse relé térmico? Ele utiliza também a questão da temperatura para fazer o desarme do circuito, só que ele fica ligado diretamente ao motor. O comando de força do motor elétrico passa, em última instância, pelo relé térmico e depois vai para o motor. Ou seja, ele faz o monitoramento dessa corrente que chega no motor. Tendo algum problema, o relé térmico vai efetuar o desarme, e isso prevenindo a queima do motor, que é um componente. O motor elétrico é um componente de alto valor e que não pode ser danificado de qualquer forma, ok? Então, galera, esses foram os componentes que eu queria estar passando para vocês, apresentando. Na próxima aula eu vou estar trazendo simbologias e novo conteúdo, porque o conteúdo não para, ok? Matérias vão ser apresentadas a todo dia, todo instante para vocês na plataforma de outros professores, porque a nossa ideia é continuar transmitindo conhecimento, ok? Então tenham um bom dia, um bom descanso.